aí pessoal, tudo bem? Você já pensou alguma vez, poxa, meu pai e minha mãe parece que não me entendem, parece que eles não gostam tanto assim de mim? Já pensou esse tipo de coisa? Já passou pela sua mente? Pois hoje eu quero falar um pouco sobre família e te ajudar a entender algumas coisas. Vamos lá! Bom, primeiramente a nossa pergunta inicial sempre é se nós queremos agradar a Deus em tudo que a gente faz. Se esse é o desejo do seu coração, você quer viver uma vida que o agrada, isso também vai impactar, vai ter que influenciar a relação na sua família, a relação com os seus pais, tá certo? A primeira coisa que a gente precisa entender é a fase de pré-adolescência e adolescência que você está passando. E eu não quero dar uma aula, eu não quero parecer aquelas pessoas mais velhas chatas que falam eu já passei por isso aí, eu sei como é que é. Não, eu só quero te falar algumas coisas que a gente percebe sim na mudança do ser humano. Você está passando por uma fase diferente. Nessa fase é natural que você comece a perceber mais as coisas, os defeitos, as coisas que você não gosta tanto assim nos seus pais. Você vai ter mais conflitos de opinião, porque você vai ter algumas opiniões que são diferentes das deles, tá? Então isso é importante. A segunda coisa que como cristãos nós precisamos nos lembrar é que não existe família perfeita porque não existem pessoas perfeitas. O fato da sua família não ser perfeita também é culpa sua, porque você tem defeitos, eu tenho defeitos. E isso é normal, a gente ter conflitos de convivência. Você pode morar com seu melhor amigo, que você acha incrível, perfeito. Depois de uma semana você já vai ter conflitos. Por conta da convivência você percebe defeitos, coisas que você não gosta e te incomodam. Então é normal a gente ter conflitos com os nossos pais. Meu Deus do céu, que calor, você está me vendo suar aqui, mas Jesus Cristo. E é normal a gente ter esse tipo de conflito, então não fique pensando que isso é só uma coisa da sua família. Isso faz parte de todas as famílias, faz parte de todo o mundo, tá? Então, pensando nisso, tá? Indo para o próximo passo, a gente precisa se lembrar de algo que é um mandamento de Deus, que nós precisamos honrar os nossos pais, tá certo? Bom, é fácil honrar os nossos pais quando eles estão sendo justos e estão nos ajudando em alguma coisa. Mas quando eles pedem coisas que nós não gostamos, quando até mesmo eles nos dão broncas que são injustas, a Bíblia fala que nós precisamos continuar a honrá-los, tá? Mais do que isso, se você está sendo injustiçado, ore, peça para Deus, coloca isso diante de Deus, mas não fique em conflito, tenta explicar, tenta conversar, mas se você perceber que isso só está trazendo mais conflito, vai para o seu quarto, ora e entrega isso para Deus. Cuidado também para não guardar mágoa dos seus pais, para não ficar, meu pai não me ama, meu pai não sei o quê. Isso muitas vezes é um pensamento que surge no nosso coração nos conflitos. A gente acha que os nossos pais não se importam com a gente, isso é uma mentira, tá certo? Isso é algo que às vezes por estarmos dentro de um conflito a gente começa a acreditar. Eu vou ter que pegar um ventilador, meu Jesus. Pronto, vamos lá. Deixa eu lembrar meu raciocínio aqui. Por isso a gente precisa tomar cuidado para não deixar esse sentimento e esse pensamento de que os nossos pais não nos amam tomar conta do nosso coração, tá? Essa é uma fase que para eles também é desafiadora de como se relacionar com você e é desafiadora para você. Então não deixe esse tipo de pensamento e nem de mágoa e nem de rancor crescer no seu coração, porque afinal de contas os seus pais amam você, cuidam de você desde que você era um bebezinho, tá? E essa situação não quer dizer nada, não quer dizer que eles não gostem de você ou coisa do tipo, tá? Mas a Bíblia fala que nós precisamos honrá-los sim. É claro que a gente precisa buscar conversar, se tiver abertura, converse com seus pais, tá? Segunda coisa, tem gente que fica reclamando dos pais, mas o pai senta do lado para puxar assunto e a pessoa fica o quê? Foi legal, pode ser. Cara, pelo amor de Deus, teus pais estão tentando se aproximar de você, tá? Talvez você não esteja na vibe na hora, mas você depois não reclame de que seus pais não estavam perto, tá? Abra o coração, abra a vida, confie neles. Eu sei que é difícil nesse momento contar de algumas coisas, mas tenta encontrar uma maneira de conversar, explica, fala, pai, mãe, eu queria dizer uma coisa, vocês podem prestar atenção, é muito sério, é importante para mim, sabe? Prepare o terreno. E assim também, se algum momento eles não ouvirem, não deixa isso, agora eu não falo mais nada, não deixa isso tomar conta do seu coração, porque isso só vai te fazer mal, tá?
A família que nós temos foi dada por Deus. Ela tem defeitos, as pessoas têm defeitos. Às vezes eles vão fazer coisas que vão magoar sim, vão usar palavras talvez que magoem seu coração. Mas não deixa que isso crie uma barreira entre você e os seus pais, tá certo? Eu queria contar uma história da minha vida curtinha para você. O meu pai sempre foi um cara muito fechado. Ele era policial militar e ele já faleceu, né? Mas ele sempre foi muito fechado, muito na dele, assim. E quando eu era pré-adolescente, adolescente, eu cresci pensando assim, meu pai tinha que ser mais próximo de mim, ele precisava falar mais, ele precisava demonstrar mais o que ele sente, ele precisava perguntar da minha vida. E eu ficava cheio de argumentos, cheio de coisas na cabeça, sabe? E muitas vezes eu deixei essas coisas que eu disse para vocês crescerem no meu coração e na minha mente. Mas depois que eu comecei a caminhar com Jesus, chegou um momento que eu entendi que eu precisava ser aquele que me aproximava. Eu precisava orar pelo meu pai. Eu precisava entender que ele tinha uma história e que talvez ele não conseguisse ser o pai que eu gostaria porque ele não tinha tido um ensino, não tinha aprendido a fazer isso. Então eu comecei a também fazer a minha parte. Claro que não ficou de uma hora para outra as mil maravilhas, mas me ajudou muito a entender que o meu pai, assim como eu, também tinha suas dificuldades, tá? O que eu quero te dizer, pré-adolescente, adolescente que me assiste, é que se você quer agradar a Deus, você não tem desculpa. Você precisa honrar os seus pais, você precisa tentar melhorar o relacionamento com eles e principalmente orar por eles, tá? Porque assim como você tem suas crises, os pais de vocês têm suas responsabilidades e suas crises também, tá? Eles não são perfeitos, eles não estão num nível onde está tudo mais fácil para eles, pelo contrário, tá? Então ore por eles e seja alguém que deixa o clima da casa mais leve, tá certo? Eu espero ter ajudado de alguma forma, mas eu tô aqui para te dizer que dentro da sua casa você também precisa buscar agradar a Jesus, tá? E talvez o pai perfeito você vai ter em Deus, você vai ter no seu quarto falando com Deus, e a partir da sua amizade com esse Deus você vai conseguir ser um filho melhor, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, e não esqueça de orar sempre pelos seus pais, tá certo? Um abração, que Deus te abençoe e até mais.